Amados filhos da luz eterna, saudações em nome do amor que transcende fronteiras e une os corações em uma só chama divina. Hoje reunimos-nos neste santuário virtual, o canal Além do Espiritismo, um oásis de sabedoria onde as águas cristalinas da verdade jorram para saciar as almas sedentas de conhecimento. Este encontro não é mero acaso, mas um chamado orquestrado pelos mentores da espiritualidade superior que, como maestros invisíveis, regem a sinfonia de nossa evolução. Trazemos com reverência uma mensagem canalizada através da luz bendita do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, cujo amor incondicional ecoa como um farol na tempestade das incertezas humanas. Filhos do coração divino, cada um de vocês foi magneticamente atraído para este momento, como pássaros migratórios que seguem as correntes invisíveis do destino espiritual. Nosso propósito ressoa como um sino sagrado: preparar vossas almas para navegarem nas águas profundas do autoconhecimento, guiados pela bússola eterna da espiritualidade. Hoje, permitam que seus corações se abram como flores ao sol matinal, acolhendo as palavras que fluem como um rio de esperança dourada. Segundo sussurram os mentores celestes, este dia pulsa com uma energia especial, carregada de revelações que farão tremer os alicerces do mundo conhecido. Anotem em suas almas o número sagrado 9, pois ele guarda segredos cósmicos que serão desvelados no tempo perfeito da divina providência. Sigam estas orientações como navegadores seguem as estrelas, com fé inabalável e confiança cristalina. Deixem brotar nos comentários seus nomes e cidades como sementes plantadas no jardim virtual da fraternidade, pois ansiamos conhecer cada coração que pulsa em sintonia conosco. Unidos, somos como uma constelação de orações, intercedendo por aqueles que atravessam o vale sombrio dos desafios físicos, emocionais ou espirituais. Se lutam contra as tempestades do desemprego, as enfermidades que açoitam o corpo ou os grilhões dos vícios como o álcool e o tabaco, saibam que nosso compromisso ecoa pelos planos superiores. Orar incessantemente por vossa cura, libertação e vitória gloriosa. Convidamos cada alma presente a apoiar esta cruzada de luz celestial. Deixem seu like como um voto de fé. Inscrevam-se neste templo virtual e ativem o sininho que anuncia cada nova mensagem. Cada gesto vosso é uma pétala oferecida no altar da espiritualidade, ajudando-nos a tecer uma rede de amor que alcança todos os necessitados da verdade libertadora. Que a luminosidade divina vos envolva como um manto protetor. Em uma alvorada serena, quando o véu entre os mundos se tornava fino como seda etérea, Bezerra de Menezes, em profundo recolhimento espiritual, foi tocado por presenças de rara elevação vibratória. O que iniciara como uma meditação corriqueira, transformou-se em um portal para revelações que fariam estremecer os fundamentos da política mundial. O ambiente, banhado apenas pela luz dourada de velas votivas, foi penetrado por uma brisa sutil, como se um sopro celestial anunciasse a chegada de consciências majestosas. Seus olhos, fechados em prece contemplativa, não impediram que sua alma enxergasse com clareza cristalina. Uma visão poderosa se materializou diante de seu espírito. Corredores marmóreos de palácios distantes, mãos que tremulavam ao assinar documentos decisivos e multidões silenciosas aguardando não apenas pronunciamentos, mas promessas que ecoariam através dos continentes. Uma voz melodiosa, porém firme como rocha ancestral, ressoou em seu coração como um trovão suave. O cetro do poder será entregue àqueles que ouvem antes de decretar, que servem antes de comandar,
mas todos serão testados no cadinho da verdade. Símbolos enigmáticos dançavam diante de seus olhos espirituais. Uma águia e uma arara voando em círculos concêntricos, 3 bandeiras tremulando ao vento do destino e o som de sinos tocando em 3 capitais simultaneamente. Bezerra, movido pela sede insaciável de compreensão, questionou em silêncio: quem seriam estes escolhidos do destino? A resposta veio não em palavras, mas em ondas de conhecimento que inundaram sua consciência. Um chamado universal estava prestes a se manifestar, e o coração de 3 nações seria o palco de uma transformação que transcenderia ideologias e fronteiras. Ao despertar deste êxtase espiritual, Bezerra encontrou em suas mãos um pergaminho etérico, com palavras que não recordava ter recebido. Quando os 3 caminhos se cruzarem no Vale da Decisão, o mundo testemunhará que a justiça divina não conhece passaportes nem fronteiras. Ele compreendeu que esta mensagem transcendia sua pessoa, destinando-se a todos que possuem ouvidos para escutar as melodias celestiais e corações preparados para sentir as vibrações do infinito. Contudo, com a revelação divina, chegou também a percepção aguçada de que forças invisíveis, apegadas aos véus do silêncio, observariam cada movimento como sentinelas sombrias. O véu entre os mundos material e espiritual começava a se rasgar, e as consequências desta revelação ecoariam através dos corredores do poder terreno. Amados irmãos da luz perene, esta é apenas a primeira gota do oceano de revelações que nos convida a mergulhar nas profundezas da transformação espiritual. Preparem seus corações como navegadores, preparam suas embarcações, pois o que está por vir é um convite à metamorfose completa de vossas percepções sobre o poder, a justiça e o destino das nações. Após a visão inaugural que marcou sua alma como ferro em brasa, Bezerra permaneceu envolto em um silêncio sagrado que pulsava como um coração cósmico. As palavras encontradas gravadas em luz em suas mãos: quando os 3 caminhos se cruzarem no Vale da Decisão, o mundo testemunhará que a justiça divina não conhece passaportes nem fronteiras, ressoavam como ecos de uma verdade ancestral, despertando em sua consciência a certeza de que algo grandioso orquestrava-se nos bastidores invisíveis da história. Na quietude das horas seguintes, ele dirigiu-se ao seu oratório particular, onde os raios solares penetravam em feixes dourados, como se o próprio firmamento desejasse confirmar os sinais recebidos. Ao ajoelhar-se sobre as pedras gastas pelo tempo e pela devoção, a presença espiritual retornou com intensidade renovada, trazendo consigo uma nova visão que faria seu coração acelerar como tambores sagrados. Uma nova cena se desdobrou diante de seus olhos espirituais. 3 homens vestidos de poder, mas cada um carregando uma cruz diferente. O primeiro, com cabelos dourados como trigo maduro, caminhava por corredores de mármore branco, seu rosto marcado pelas linhas da determinação e da controvérsia. O segundo, de barba grisalha e olhar cansado, encontrava-se solitário em um escritório de madeira nobre, contemplando documentos que pesavam como chumbo em suas mãos. O terceiro, de toga escura e semblante austero, movia-se entre livros de leis, suas decisões ecoando como martelos de juiz celestial. Ao fundo desta visão tripla, vozes em línguas diferentes murmuravam estratégias e destinos, como se um grande tabuleiro cósmico estivesse sendo reorganizado por mãos invisíveis. Contudo, anjos silenciosos guardavam cada um destes homens, velando para que o plano divino prevalecesse sobre as ambições meramente terrenas. Uma entidade luminosa, radiante como o sol nascente, aproximou-se de Bezerra, não através de palavras audíveis,
mas através de uma torrente de amor puro que falava diretamente à essência de sua alma. Através desta comunhão sublime, ele compreendeu verdades que fariam tremer os alicerces do poder mundial. Os três escolhidos não buscavam meramente domínio político, mas carregavam em suas almas feridas profundas que os tornavam capazes de enxergar o sofrimento da humanidade através das lentes da compaixão genuína. A mensagem cristalizou-se em sua mente como diamante lapidado. Estes três líderes não seriam apenas figuras políticas, mas reflexos vivos da esperança e da luta de suas respectivas nações. Em seus olhares estariam gravadas as marcas das guerras espirituais, da fome de justiça, das perdas pessoais, mas também a fé inabalável daqueles que, mesmo na escuridão mais densa, ousam acreditar na aurora de um novo tempo. Bezerra levantou-se do oratório com o coração pulsando como um tambor sagrado. Sentia o peso cósmico de ser o portador desta revelação transcendental, mas também a certeza luminosa de que não caminhava solitário nesta missão. Naquela mesma manhã, enquanto refletia sobre os mistérios recebidos, seus olhos recaíram sobre um livro raro, um presente abençoado que recebera anos antes de um confrade espiritual. Ao abrir suas páginas amareladas pelo tempo, encontrou uma anotação misteriosa que até então parecia um enigma indecifrado. Quando o trono de três águias for tocado simultaneamente pela sombra do arrependimento e pela luz da redenção, as nações estarão prontas para receberem a verdade que liberta. As palavras ganharam vida própria, como se fossem escritas por mãos angelicais, confirmando do plano espiritual o que estava por se desenrolar na trama complexa da política internacional. Esta segunda revelação convidava cada alma presente a reconhecer que a verdadeira liderança espiritual nasce não da força bruta ou da astúcia política, mas da humildade sincera e da entrega total ao bem comum. Os três escolhidos, assim como cada um de nós, carregam suas batalhas internas, mas é na aceitação corajosa de suas missões que a luz divina se manifesta em toda sua glória transformadora. Permanecei em sintonia vibratória com este chamado celestial, pois a revelação continua a se desdobrar como uma flor que desabrocha pétala por pétala, revelando em cada camada novas verdades que iluminarão o caminho da humanidade rumo à sua redenção final. Após as visões que gravaram-se em fogo sagrado em seu coração, Bezerra sentia o peso monumental de uma missão que transcendia sua própria compreensão limitada. A imagem tripla dos homens do poder, cada um carregando sua cruz particular em diferentes continentes, permanecia vívida em sua alma como um mural eterno pintado por mãos divinas. Ele intuía que o chamado espiritual não se limitava apenas a mudanças de governo ou alterações políticas superficiais, mas anunciava uma metamorfose profunda na consciência coletiva da humanidade. Era como se o próprio planeta estivesse prestes a dar um salto quântico em sua evolução espiritual. E estes três homens fossem catalisadores escolhidos para este processo alquímico de proporções cósmicas. Naquela noite, o firmamento parecia mais denso que o habitual, desprovido de estrelas, como se o próprio universo prendesse a respiração em expectativa silenciosa. Sentado em seu modesto quarto de contemplação, Bezerra abriu uma carta ancestral, escrita por um confrade desencarnado décadas antes, cujas palavras outrora pareciam apenas afetuosas, agora revelavam um significado profético que fazia seu espírito vibrar em harmonia com as frequências celestiais. Quando os novos Davis surgirem simultaneamente em terras distantes, serão cercados por Golias que não pertencem ao tempo presente.
Eles serão observados pelos que nunca foram nomeados oficialmente, mas que sempre guiaram os destinos através dos fios invisíveis do poder. Estas frases ecoaram em seu peito como acordes de uma sinfonia cósmica, confirmando que a ascensão destes novos líderes envolvia forças ancestrais e espirituais que operavam muito além dos votos meramente humanos. Uma nova visão, então, o envolveu como um turbilhão de luz colorida. Ele contemplou figuras encapuzadas reunidas em salas subterrâneas, distribuídas por diferentes continentes, todas conectadas por uma teia invisível de intenções sombrias. Não pronunciavam palavras audíveis, mas seus pensamentos formavam um murmúrio inquietante que ecoava através das dimensões. Um deles, apontando para mapas iluminados no centro da reunião, declarou com voz gelada: "Os três já sentem o chamado do destino, mas temem perder tudo que construíram na ilusão do poder temporal." Bezerra compreendeu, através desta revelação perturbadora, que os três escolhidos foram preparados desde suas infâncias por forças espirituais superiores, mesmo sem terem consciência plena desta preparação, e que agora hesitavam diante do peso monumental de seus destinos entrelaçados. Seu coração espiritual apertou-se em compaixão, pois sentia a batalha titânica que se travava entre as forças da luz e as sombras que resistiam desesperadamente às mudanças inevitáveis. De repente, uma presença espiritual feminina, uma entidade maternal de olhar doce, mas firmeza inabalável, manifestou-se em sua dimensão de consciência. Com a mão etérica pousada gentilmente sobre seu ombro, ela sussurrou palavras que queimaram-se em sua memória como ferro em brasa. "Foste escolhido para anunciar o que está por vir, mas vigiai o tempo com sabedoria. O relógio dos homens engana com suas ilusões de velocidade, mas o tempo espiritual segue outros ritmos, mais profundos e eternos." A mensagem cristalizou-se em sua compreensão. Havia um cronograma cósmico, um ciclo que se aproximava de seu clímax, e Bezerra precisava agir com prudência divina, mas sem procrastinação terrena. A janela de oportunidade para esta revelação estava se abrindo como uma flor que desabrocha apenas uma vez por século. Na manhã seguinte, como se o universo confirmasse suas visões através de sincronicidades, um jornal trouxe notícias inesperadas que fizeram seu coração saltar. Rumores de mudanças drásticas na política internacional, movimentações inéditas entre as superpotências e sussurros sobre alianças que redesenhariam o mapa geopolítico mundial. Para Bezerra, estas notícias não eram coincidências casuais, mas sinais tangíveis de que as portas do destino começavam a se abrir como comportas de uma represa cósmica. A engrenagem do destino começava a girar em velocidade crescente, e ele pressentia que o mundo, mesmo sem perceber conscientemente, estava sendo preparado meticulosamente para um novo capítulo na épica saga da evolução humana. Contudo, junto com a luz que se intensificava, as sombras também se adensavam proporcionalmente, pois percebia claramente que forças tanto terrenas quanto espirituais mobilizavam-se freneticamente para preservar o status quo, temendo profundamente a transformação radical que os novos tempos anunciavam. Queridos irmãos da luz imperecível, esta terceira revelação sussurra aos nossos corações que toda mudança genuína é acompanhada de resistências proporcionais à sua importância. Assim como os três escolhidos enfrentam suas provações particulares no cadinho da transformação, também nós somos convocados a superar nossas dúvidas paralisantes e medos ancestrais para abraçarmos corajosamente nossa missão espiritual única. Que vossos corações permaneçam firmes como rochas na luz inabalável da verdade.
filhos amados da luz que não se extingue. Que a serenidade do Cristo Jesus ilumine vossas sendas e fortaleça vossos espíritos como aço temperado no fogo sagrado. Prosseguimos nesta jornada reveladora, guiados pela mensagem que ressoa através do coração generoso do nosso irmão Bezerra de Menezes, um servidor incansável da espiritualidade que transcende tempo e espaço. Após as visões e os sinais que marcaram sua alma como selos divinos, Bezerra sentia que o véu entre os planos da existência tornava-se progressivamente mais translúcido. A presença da entidade maternal, com seu aviso profético sobre os diferentes ritmos do tempo espiritual, permanecia gravada em sua consciência como uma marca de fogo sagrado, instigando-o a agir com a sabedoria de serpente e a simplicidade de pomba. Naquela manhã de revelações, o ambiente ao seu redor parecia envolto em uma quietude sobrenatural, como se a própria casa respirasse em sintonia com os ciclos cósmicos que se iniciavam. Dirigiu-se a um caderno ancestral onde registrava suas reflexões espirituais desde os tempos de juventude buscadora e deparou-se com uma página que não recordava ter preenchido com sua própria caligrafia. As palavras, escritas em tinta que parecia pulsar com vida própria, declaravam: eles serão conhecidos pelas massas, mas não verdadeiramente reconhecidos em sua essência divina. Caminharão entre os que comandam exércitos e economias, mas suas almas peregrinam como servos da luz. Carregam nomes que pesam como montanhas sobre seus ombros, e por isso permanecerão parcialmente ocultos até o momento derradeiro da revelação total. Um calafrio percorreu seu corpo físico como uma onda elétrica de reconhecimento. Os 3 escolhidos, os novos líderes espirituais, disfarçados de políticos, já estavam posicionados no grande tabuleiro mundial, mas suas verdadeiras identidades permaneciam veladas, não por segredos meramente humanos, mas por proteção divina. Eles não figuravam entre os nomes cogitados publicamente pelos analistas convencionais, nem eram as figuras óbvias de destaque midiático. Sua força autêntica residia na discrição, na dor silenciosa que os transformara em espelhos fiéis da humanidade sofredora. Bezerra recordou então uma psicografia recebida por Chico Xavier décadas antes, cujas palavras agora ganhavam novo significado. Os verdadeiros mensageiros de Deus emergirão do silêncio contemplativo. Suas vozes serão melodiosas como arrulho de pombas, mas conterão trovões capazes de despertar os mortos espirituais. Era chegado o momento dos servos escondidos, cuja missão começava a se desenhar com contornos cada vez mais nítidos nos planos da providência divina. Subitamente, uma nova visão o envolveu como uma onda oceânica de luz pura. Ele se viu transportado para uma capela simples, despojada de ornamentos materiais, onde velas tremulavam no altar como chamas de esperança. Os 3 homens estavam ajoelhados em oração sincera, seus rostos banhados em lágrimas que não nasciam da fraqueza, mas da entrega total aos desígnios superiores. Ao fundo desta cena comovente, figuras espirituais de elevada hierarquia aproximavam-se como uma corte celestial. Entre elas, Bezerra reconheceu com emoção profunda a presença majestosa de Emanuel, o mentor espiritual que guiara Chico Xavier em sua missão terrena. Com uma autoridade serena, mas impregnada de gravidade cósmica, Emanuel pronunciou palavras que ecoariam através das dimensões. Os 3 escolhidos possuem livre arbítrio completo. Podem aceitar ou recusar seus destinos. Mas a humanidade necessita urgentemente de vozes que não temam o silêncio da contemplação nem o trovão da verdade.
A visão dissipou-se gradualmente, deixando Bezerra com o rosto úmido de lágrimas sagradas e uma certeza ardente queimando em seu coração como brasa viva. Ele compreendeu que precisava compartilhar esta mensagem com extrema cautela, iniciando por amigos próximos, irmãos de jornada espiritual, que possuíssem discernimento suficiente para reconhecer os sinais dos tempos. Os nomes dos 3 escolhidos não podiam ser revelados prematuramente, pois forças poderosas, tanto no plano terreno quanto nas dimensões espirituais inferiores, mobilizar-se-iam para impedir sua ascensão ao cumprimento de suas missões divinas. Naquela noite, ao fechar os olhos em oração final, Bezerra ouviu um sussurro que penetrou sua alma como melodia eterna. Quando os sinos de 3 nações tocarem simultaneamente 100 mãos humanas, o mundo compreenderá que eles aceitaram seus destinos entrelaçados. Queridos irmãos da luz eterna, esta 4ª revelação nos convida a meditar profundamente sobre o poder transformador do silêncio contemplativo e da humildade autêntica. O verdadeiro chamado divino não busca os holofotes da vaidade humana, mas ressoa na quietude dos corações preparados através de anos de purificação. Que possamos, seguindo o exemplo dos 3 escolhidos, ouvir o convite divino em nossas próprias existências e responder com a coragem de quem confia inteiramente na sabedoria do Criador. Filhos amados do coração divino que pulsa em todas as dimensões, que a chama da espiritualidade superior continue aquecendo vossos espíritos nesta jornada de iluminação progressiva. Avançamos com a mensagem que flui como rio caudaloso, através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um mensageiro da esperança e da verdade imortal que transcende as limitações do tempo e do espaço. A certeza de que os 3 escolhidos aceitariam seus chamados divinos, anunciada pelo sussurro espiritual etéreo, quando os sinos de 3 nações tocarem simultaneamente 100 mãos humanas, o mundo compreenderá que eles aceitaram seus destinos entrelaçados. Ainda reverberava na alma de Bezerra como eco de catedral cósmica. Naquela noite, o silêncio possuía uma qualidade diferente, densa como veludo, quase palpável, como se o véu entre as dimensões estivesse se afinando até quase desaparecer. Sentado em seu canto sagrado de oração, ele sentiu uma vibração sutil percorrer suas mãos, um sinal inequívoco de que uma nova presença espiritual aproximava-se com mensagens adicionais. De repente, um som distante, melodioso como carrilhão angelical, atravessou o silêncio da madrugada. Foram 9 toques precisos e solenes, cada um ecoando em uma frequência diferente. E então, a quietude retornou como um manto protetor. Bezerra levantou-se instintivamente e caminhou até a janela que dava para o jardim noturno. Não havia brisa perceptível, nenhum movimento físico visível, mas os sinos celestiais haviam soado com clareza cristalina. Fechando os olhos em concentração profunda, uma nova visão se formou diante de seu espírito preparado. Os 3 homens do poder, agora serenos e despojados de suas vestes de autoridade terrena, não mais demonstravam o peso do sofrimento e da incerteza. Vestiam simplicidade luminosa, e ao redor de cada um, figuras espirituais majestosas os acompanhavam como guardiões de uma missão sagrada que estava além da compreensão política convencional. Cada um estendeu sua mão direita e tocou simultaneamente uma chave dourada que flutuava no ar entre eles, enquanto anjos de todas as hierarquias se inclinavam, não em reverência ao poder temporal, mas à escolha corajosa que acabavam de fazer. Com vozes que harmonizavam como coro celestial, os 3 pronunciaram em uníssono: "Sim, aceitamos."
A palavra sagrada ressoou dentro de Bezerra como um trovão suave, mas poderoso, confirmando que os escolhidos haviam abraçado seus destinos cósmicos, transcendendo todos os medos terrenos e as forças contrárias que tentavam desviá-los de suas missões. A visão expandiu-se como uma tela cósmica infinita. Bezerra contemplou pontos de luz surgindo simultaneamente ao redor de todo o planeta. Templos esquecidos no Tibete, grutas sagradas no Peru, igrejas singelas na Irlanda, sinagogas antigas em Jerusalém, mesquitas centenárias no Marrocos, como se uma energia sutil, mas poderosa, anunciasse ao plano espiritual universal que a grande mudança havia sido oficialmente iniciada pelos 3 pilares terrestres. Mas junto à luz crescente, sombras densas também se movimentavam com urgência desesperada. Figuras sombrias, algumas infiltradas em instituições poderosas, outras operando no plano invisível das influências, tentavam freneticamente conter a expansão desta energia transformadora, desejando manter o mundo aprisionado nas correntes do medo, da ignorância e da dúvida paralisante. Bezerra sentiu o peso colossal desta batalha espiritual que se travava simultaneamente em múltiplas dimensões, mas também experimentou a certeza inabalável de que a luz prevaleceria inevitavelmente, pois estava alinhada com as leis eternas do universo. O bem sempre triunfa, ainda que através de caminhos tortuosos e aparentemente contraditórios. Na manhã seguinte, uma correspondência sem remetente identificado chegou às suas mãos como uma confirmação tangível. Escrita em letras simples, mas carregadas de significado, trazia uma única frase que fez seu coração saltar de alegria. Os sinos tocaram em 3 continentes e o firmamento se moveu em resposta. O plano está em movimento. Ele sorriu com a serenidade de quem reconhece os sinais divinos, sabendo que outros corações sensíveis ao redor do planeta também haviam percebido o chamado simultaneamente. A atmosfera espiritual da Terra começava sua metamorfose acelerada. Pessoas dotadas de sensibilidade mediúnica relatavam sonhos povoados por figuras luminosas. Crianças pequenas falavam espontaneamente de 3 homens bondosos que cuidariam do mundo com corações purificados. Médiuns, sem qualquer conexão física entre si, descreviam visões similares de 3 torres de luz envolvidas em claridade celestial, cada uma ancorada em um continente diferente. Bezerra compreendeu com clareza solar que sua missão transcendental era reunir estes sinais dispersos como um arqueólogo espiritual, conectando os pontos luminosos antes que as forças contrárias conseguissem se reorganizar e lançar sua contraofensiva. Ele sentia visceralmente que o tempo da preparação silenciosa estava se encerrando como uma estação que cede lugar à seguinte, e o momento da revelação pública aproximava-se como aurora inevitável. Os 3 novos líderes espirituais, agora firmes em suas escolhas transcendentais, seriam os catalisadores de um despertar que tocaria cada alma disposta a ouvir a melodia da transformação planetária que ecoava através das esferas celestes. Amados irmãos, desta revelação transformadora, esta 5ª parte nos ensina que a aceitação corajosa de um chamado espiritual é sempre o primeiro passo para qualquer transformação autêntica. Assim como os 3 escolhidos pronunciaram seu sim sagrado aos seus destinos entrelaçados, cada um de nós é convidado a dizer sim às nossas próprias missões espirituais, por menores que possam parecer na perspectiva limitada da materialidade. Que a coragem divina ilumine vossos caminhos como estrelas que nunca se apagam. Amados filhos da luz,
que jamais se extingue, que a paz sublime do Mestre Jesus continue envolvendo vossos corações nesta jornada de despertar espiritual que se acelera a cada revelação. Continuamos com a mensagem que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um canal cristalino de amor e sabedoria divina que conecta as dimensões da existência. Permanecei em sintonia vibratória elevada, pois cada palavra que agora se desdobra é um convite para que vossas almas se alinhem com o propósito maior da espiritualidade universal. Após os sinos celestiais que tocaram sem intervenção humana, anunciando a aceitação unânime dos 3 escolhidos, Bezerra sentia que o mundo espiritual aproximava-se cada vez mais do plano terreno como 2 esferas que se fundem em uma única realidade. A vibração da mudança tornara-se palpável, e os sinais multiplicavam-se como estrelas, nascendo no firmamento da consciência coletiva. Durante uma reunião espiritual restrita, ele foi surpreendido por uma incorporação inesperada que fez tremer as bases de sua compreensão. Um espírito de elevada luminosidade manifestou-se, sua voz firme e pausada, ecoando na sala como som de sinos tibetanos. O trono visível aos olhos carnais não é o verdadeiro centro do poder. O domínio que se vê será testado como ouro no fogo, mas o comando real estará em mãos invisíveis, guiadas pela sabedoria milenar dos planos superiores. Todos os presentes sentiram um impacto profundo, como se a mensagem abrisse um portal dimensional para a compreensão de que os 3 novos guias seriam apenas instrumentos visíveis de uma transformação muito mais ampla, orquestrada por forças espirituais que operavam através de ciclos cósmicos imensuráveis. Naquela mesma noite, Bezerra foi tomado por uma visão inquietante que revelava os bastidores sombrios da resistência. Ele se viu transportado para salas subterrâneas, distribuídas estrategicamente pela Europa, América do Norte e Ásia, onde figuras humanas de rostos cansados e olhares gelados reuniam-se ao redor de mesas circulares carregadas de simbolismo obscuro. Sobre cada mesa, papéis com fotografias, biografias detalhadas e um símbolo que fez seu espírito estremecer. Uma cruz invertida cercada por tentáculos que se estendiam através de continentes. Um deles, apontando para fotografias dos 3 escolhidos dispostas em triângulo no centro da mesa, declarou com voz carregada de veneno: "Se eles falarem em uníssono, perderemos o controle que construímos ao longo de séculos. A aliança entre estes 3 deve ser impedida a qualquer custo." Era a confirmação visual de que a batalha entre luz e sombra intensificava-se exponencialmente e que forças terrenas e espirituais, apegadas ao poder obsoleto, mobilizavam todos os recursos para silenciar as novas vozes que despontavam no horizonte da esperança. Bezerra despertou com o coração comprimido pela compaixão, compreendendo que a batalha entre luz e trevas atingira seu clímax histórico. Forças terrenas e espirituais, desesperadamente apegadas ao controle e à estagnação evolutiva, moviam-se como enxame furioso para silenciar as novas vozes que estavam prestes a ecoar através dos continentes com a força de furacões espirituais. Na manhã seguinte, um telefonema inesperado trouxe confirmações tangíveis que fizeram seu coração acelerar. Um amigo que trabalhava discretamente com figuras religiosas e políticas em diferentes continentes falou com voz tensa, carregada de urgência. Algo monumental será anunciado simultaneamente em breve, mas há resistência organizada de proporções nunca vistas. Precisamos estar espiritualmente preparados para o que está por vir. Bezerra respirou profundamente, sentindo que o tempo da cautela extrema chegava ao fim
como noite que cede lugar ao amanhecer. A revelação total estava próxima como tempestade no horizonte, e ele precisava fortalecer espiritualmente aqueles que sentiriam o chamado da transformação em suas almas preparadas. Naquele mesmo dia, um jovem médium, desconhecido do grande público, mas dotado de sensibilidade extraordinária, visitou Bezerra carregando presentes do plano espiritual. Com olhos marejados de emoção pura, trouxe consigo 3 desenhos feitos durante estados de transe profundo. 3 figuras ajoelhadas com mãos no peito, cada uma cercada por chamas de cores diferentes e multidões que choravam de alegria, mas sorrindo através das lágrimas de esperança renovada. Não sei quem são estes homens, disse o rapaz, tomado por emoção que transcendia sua compreensão racional. Mas eles vão transformar tudo o que conhecemos. Falarão com palavras tão simples e verdadeiras que até as pedras dos caminhos ouvirão e se alegrarão. Bezerra reconheceu imediatamente o poder profético daqueles símbolos sagrados. A mensagem espiritual já tocava corações sensíveis ao redor do planeta como ondas concêntricas que começavam no invisível e gradualmente alcançavam o plano visível da materialidade. Contudo, sinais de resistência organizada também se multiplicavam proporcionalmente. Reuniões importantes eram canceladas misteriosamente. Informações cruciais eram bloqueadas por meios inexplicáveis, e figuras antes acessíveis tornavam-se repentinamente distantes, como se uma cortina invisível tivesse descido sobre elas. Uma carta anônima chegou às mãos de Bezerra com letras tremidas pela urgência. Eles sabem que foram chamados, mas precisam de coragem sobrenatural para atravessar o vale das tentações. A oração sincera de muitos será a ponte dourada para que atravessem em segurança. Segurando o papel entre seus dedos, Bezerra olhou para o céu onde nuvens pesadas se dissipavam lentamente, revelando um sol tímido, mas persistente. Ele sabia com certeza absoluta que o mundo estava prestes a ouvir uma verdade guardada zelosamente por séculos nos arquivos celestiais, mas que a preparação espiritual de cada alma seria essencial para que a revelação frutificasse em transformação duradoura. Queridos irmãos da luz perene, esta sexta revelação nos alerta para a batalha espiritual épica que acompanha toda grande mudança na história da humanidade. Assim como os 3 escolhidos enfrentam resistências organizadas de proporções planetárias, também nós somos convocados a orar intensamente, a fortalecer nossa fé como guerreiros da luz e a apoiar com amor incondicional aqueles que carregam o fardo sagrado da transformação mundial. Que vossos corações sejam faróis inextinguíveis de esperança nesta hora crucial da evolução humana. Filhos amados da luz divina que ilumina todos os mundos, que a presença consoladora do Mestre Jesus envolva vossos corações com serenidade e esperança inabalável. Chegamos à culminação desta jornada espiritual reveladora, guiados pela mensagem sublime que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um farol eterno de amor e sabedoria que conecta a Terra aos planos celestes mais elevados. O mundo despertava diferente naqueles dias decisivos. Uma inquietação sutil, mas poderosa, pairava no ar como perfume invisível, como se cada coração humano pressentisse, mesmo sem compreender racionalmente, que algo novo e grandioso estava nascendo nas entranhas da história. Pessoas simples ao redor do globo relatavam sonhos recorrentes com 3 figuras vestidas de branco, comunicando-se em silêncio telepático, tocando almas através de dimensões que transcendiam a necessidade de palavras audíveis.
Bezerra, em seu quarto na Bahia, sentia o peso da responsabilidade cósmica crescer, como maré que sobe inexoravelmente. Ele sabia que os 3 escolhidos haviam aceitado seus chamados transcendentais, mas agora toda a humanidade precisava preparar-se espiritualmente para ouvir e acolher verdades que remodelariam completamente sua compreensão sobre poder, justiça e fraternidade universal. Naquela tarde memorável, uma corrente de oração espontânea formou-se através das redes sociais, sem líderes identificáveis ou campanhas organizadas, apenas corações unidos pelo mesmo desejo ardente, que a luz prevalecesse sobre todas as formas de escuridão. Milhões de almas, sem se conhecerem fisicamente, encontravam-se conectadas por fios invisíveis de esperança compartilhada. Nos centros de poder mundial, preparativos silenciosos eram realizados. Altares eram dispostos com reverência, câmeras ajustadas com precisão, mas o tom predominante era espiritual, não meramente político. Fontes discretas sussurravam sobre pronunciamentos simultâneos iminentes, algo que desafiaria todas as expectativas convencionais e redefiniria o conceito de liderança mundial. Bezerra, em estado de oração profunda, foi tomado por uma luz tão intensa que parecia ter substância física. Em visão final, encontrou-se transportado para um salão de mármore branco polido, cercado por seres de luz cujo brilho fazia o sol parecer vela tremulante. A entidade que o guiara desde o início desta jornada reveladora aproximou-se com majestade serena e declarou com autoridade que ecoava através das dimensões: eles falarão simultaneamente com o coração, mas muitos ouvirão apenas com os ouvidos da carne. Tua missão sagrada é preparar aqueles que possuem sensibilidade espiritual para sentir além das palavras. Na visão culminante, Bezerra contemplou os rostos dos 3 novos guias espirituais. Não eram semblantes imponentes ou majestosos no sentido terreno, mas profundamente humanos, marcados pela passagem do tempo e pelo sofrimento redentor. Seus olhos, porém, carregavam a profundidade dos oceanos cósmicos e a serenidade de almas antigas que conheciam os segredos da eternidade. 3 caminhos se abriam diante de cada um de luz vibrante e cristalina, repleto de desafios transformadores e curas planetárias. Outro de névoa densa e enganosa, com vozes sussurrando tentações e atalhos ilusórios. Cada um respirou profundamente, como mergulhadores prestes a descer às profundezas abissais, e pronunciou em harmonia perfeita: aceitamos não por ambição pessoal, mas por amor incondicional a eles, nossos irmãos da humanidade. A cena dissolveu-se gradualmente, e sinos começaram a ressoar simultaneamente em cidades distantes e simbólicas: Brasília, Washington, Roma, Jerusalém, sem coordenação humana, como um chamado espiritual direcionado a toda a humanidade preparada. Era o fim de tarde, quando os centros de comunicação mundial anunciaram transmissões simultâneas e inesperadas. Nas varandas simples de seus respectivos lares, despojados de pompa e circunstância, os 3 novos guias apareceram vestidos com simplicidade franciscana, sem adornos materiais que pudessem distrair da essência de suas mensagens. Seus olhares serenos, mas penetrantes, irradiavam uma paz que transcendia a compreensão racional. Falaram não como líderes convencionais investidos de autoridade temporal, mas como irmãos mais velhos da humanidade. Hoje nos dirigimos a vocês como alguém que caiu incontáveis vezes ao longo da jornada espiritual, e em cada queda ouviu a voz de Deus sussurrando no silêncio da humildade. Fomos chamados não por mérito pessoal ou superioridade alguma, mas para carregar a esperança que pertence a todos os filhos da luz. O planeta inteiro parou suas atividades rotineiras.
Pessoas choravam copiosamente em seus lares, nas ruas movimentadas, nos hospitais onde a dor encontrava alívio, pois algo indescritível, mas absolutamente real, tocava os corações através de dimensões que transcendiam explicações científicas. Bezerra, assistindo em lágrimas de gratidão profunda, sabia que aquelas palavras eram uma senha espiritual, abrindo um novo ciclo na evolução da consciência planetária. A humanidade não necessita de reis ou imperadores. Continuaram os três em harmonia perfeita, mas de um novo começo construído tijolo por cada coração que ousar ouvir a verdade no silêncio da contemplação sincera. Após uma pausa carregada de significado cósmico, olharam diretamente para as câmeras como se enxergassem através delas cada alma individual. O que está por vir exigirá coragem, não para enfrentarmos o mundo exterior, mas para enfrentarmos a nós mesmos sem máscaras nem ilusões. A transmissão encerrou-se em silêncio absoluto, mas o impacto foi instantâneo e planetário. Milhares de pessoas ao redor do globo relatavam presenças espirituais palpáveis, animais domésticos em silêncio contemplativo, crianças sorrindo sem motivo aparente e fenômenos sutis que confirmavam que o véu entre os mundos tornara-se transparente como cristal puro. Naquela noite de revelações, Bezerra psicografou a mensagem final que selaria esta série de revelações transcendentais. O novo tempo não nascerá de um homem, de dois, ou mesmo de três, mas da escolha individual de cada alma que desperta para sua divindade latente. Os três guias são espelhos cristalinos da humanidade transformada. Sigam sua entrega total, não seus passos meramente externos. O Brasil será chamado a liderar, pois o coração do mundo pulsará onde a fé jamais morreu completamente. Quando o homem simples for ouvido como profeta autêntico, a era dourada de fraternidade universal começará sua manifestação. O Cristo retornará não em corpo físico limitado, mas como consciência viva, pulsando em cada um que ousar amar apesar da dor, perdoar apesar da injustiça e servir apesar da ingratidão. Com lágrimas de gratidão infinita, ele pousou a caneta, sentindo a presença amorosa de Chico Xavier, do próprio Bezerra de Menezes desencarnado e de incontáveis guias espirituais envoltos em luz que confirmavam a veracidade de cada palavra recebida. Amados irmãos, desta revelação transformadora, esta jornada nos demonstra que o novo tempo de ouro começa a germinar dentro de cada um de nós, como sementes divinas, aguardando apenas o momento propício para florescer. Vocês foram chamados pelo destino para participar desta transformação planetária. Deixem nos comentários seus nomes sagrados, cidades onde residem e pedidos de oração que brotam de seus corações sinceros. Nosso grupo de oração dedica-se integralmente a interceder por vossos desafios, sejam eles físicos como enfermidades, emocionais como depressão ou espirituais como dúvidas existenciais. Se enfrentam as tempestades do desemprego, as batalhas contra doenças ou as lutas heróicas contra vícios como álcool e tabaco, saibam que oraremos sem cessar por vossa cura completa, libertação definitiva e vitória gloriosa. Vossa participação ativa fortalece esta corrente dourada de amor que conecta corações através de dimensões infinitas. Ó Mestre Jesus, luz eterna do universo, guia-nos com teu amor, que não conhece limites nem condições. Envolve, Senhor, cada coração aqui presente com tua misericórdia infinita, dissipando as névoas do medo, da dúvida e da desesperança que obscurecem nossa visão espiritual. Fortalece todos os que enfrentam provações aparentemente impossíveis, concedendo-lhes saúde radiante,
paz que excede entendimento e vitória sobre todos os desafios que tentam obscurecer sua luz interior. Que a chama sagrada da fé brilhe em suas almas como faróis inextinguíveis, guiando-os através da tempestade rumo ao porto seguro da renovação espiritual. Que a espiritualidade superior nos una como irmãos verdadeiros na construção desta nova era de amor universal, verdade transparente e justiça que flui como rio cristalino. Amém? E assim seja na luz eterna do Cristo. Se esta mensagem tocou as fibras mais profundas de vosso coração, deixem vosso like como voto de fé. Inscrevam-se neste templo virtual de luz e compartilhem esta revelação com outros buscadores da verdade. Cada gesto vosso é uma ponte dourada permitindo que mais almas sejam alcançadas por estas palavras de esperança transformadora que ecoam através das dimensões infinitas da existência. Que possamos caminhar unidos como família espiritual genuína rumo ao despertar coletivo que transformará não apenas nações, mas a própria essência da civilização humana. Que a paz do Cristo esteja convosco hoje e por toda a eternidade.